Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Pinto, professor de literatura e de língua portuguesa, e a nossa dica de hoje é o gênero textual charge. A palavra charge é de origem francesa e significa aquilo que é pesado, né? Exagerado. Os chargistas utilizam aquelas caricaturas de forma desfigurada, né? Exatamente para se referir a essa ideia de exagero. O gênero textual charge faz parte, né, do gênero jornalístico e costuma utilizar sempre, né, imagens, sempre com um sentido, um posicionamento crítico, um posicionamento irônico e fazendo denúncias de acontecimentos, de fatos da vida, né, do nosso cotidiano. Utilizam também temáticas da política, da economia, violência, temáticas do futebol. E hoje, a questão de 2019 do Enem, nós vamos tratar de um tema importante: o clima. Vamos lá? Bom, agora vamos fazer a leitura da questão do Enem de 2019. Inclusive, esse Enem, essa questão, ela foi anulada porque a prova não foi realizada. Mas a questão está valendo. Observe que no primeiro quadro nós temos escrito Polo Sul 2100 e a figura de dois pinguins em que um olha para o outro e diz: Oxente. No segundo quadro nós temos dois índios, o pai e o filho, em que o filho diz para o pai: Pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Para você fazer a leitura de uma charge, são importantes duas observações, duas coisas que são fundamentais. A primeira é você observar a linguagem utilizada. A charge costuma utilizar as linguagens verbal e não verbal. Observe que a fala dos pinguins, oxente, e o balãozinho do índio, né, do filho, representam a linguagem verbal. E as imagens, né, os gestos, representam a linguagem não verbal. Essa é a primeira observação. A segunda é que a leitura de uma charge requer uma percepção, uma visão de mundo, né, um certo senso crítico apurado para a leitura. Como disse, elas vêm carregadas de ironia, né? É sempre uma ideia que deve ser pensada além do que está na imagem ou está na fala. Então, no primeiro quadro, nós temos a figura dos dois pinguins, e pela imagem você pode observar que eles não estão no lugar, no habitat, né, que é natural, que são as regiões geladas, nos polos, principalmente o Polo Sul. E a imagem aqui que nós vemos é de uma região desértica, tá? Lembrando aí pela fala oxente, que é uma fala típica da região, né, do Nordeste, e essa região que no nosso país caracteriza a seca, né, o fenômeno da seca, aquelas imagens desoladoras de morte. Observem que aqui nós temos ossos pelo chão, a imagem, né, da planta lá atrás, o cactus seca, típica dessa região, quer dizer, eles não estão no lugar onde deveriam estar, né? Seria as regiões geladas. E por que isso acontece? Vamos ver o segundo quadro. E aí nós temos os dois índios olhando, né, também uma paisagem não menos desoladora, né? Porque as árvores estão todas, somente o tronco, foram cortadas, e a conclusão do menino, né, do índio, né, que agora entende, né, diz para o pai por que precisamos da cesta básica. Então, percebe-se aqui que o segundo quadro parece ser a consequência, né, o acontecimento que vai ter como consequência a seca, a morte, né, a desolação dos pinguins. Ok? Vamos ver a pergunta? Vamos ler a questão. Reunindo-se as informações contidas nas duas charges,
infere-se que, letra A, os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizam. As charges não estão falando de padrões desta ou daquela região. Letra B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. Também não está falando da intervenção do homem nesta ou naquela região. Letra C. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas? A relação das duas imagens está falando dessa questão especificamente das queimadas? Também não. A letra D, a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como os polos. A letra D parece responder aquilo que está sendo pedido, mas vamos à letra E. Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm um alcance regional. Toda modificação no planeta, mexe, modifica, afeta todo ele, e não esta ou aquela região. Então, o que é que nós podemos observar? Que a ideia que vem contida na letra D, de que a destruição das florestas tropicais é uma das causas, do quê? Do aumento da temperatura desses lugares e, consequentemente, o derretimento dos polos, dessas regiões geladas. Quer dizer, se nós relacionarmos as duas imagens, fica claro que o aumento de temperatura que ocorre, colocando os pinguins naquela situação de seca, está exatamente ligada à ideia do desmatamento das áreas tropicais. Através do corte, da extração da madeira. Existe também a questão das queimadas, que emitem o quê? O CO2, o gás carbônico, não é? E a consequência disso é exatamente o aquecimento do planeta e o derretimento, não é? Dessas regiões geladas, causando uma modificação no clima. Então, a letra D, a destruição das florestas tropicais, é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como os polos. Isto de acordo com a leitura das imagens da charge que nós vimos, tá? Então, não adianta colocar a culpa na natureza. Sabemos que também existe a mão do homem, e quem é responsável por isso tem que fazer alguma coisa. Um abraço e até a próxima aula.